Olá, cumprimento a todos, é um prazer estarmos juntos novamente para nossa maratona prazerosa e diária, sempre no compromisso de trazer para vocês uma palavra que vem lá do coração de Deus para o nosso coração, os nossos devocionais. Chegamos hoje a Provérbios 22, um Provérbios maravilhoso, um capítulo que vai falar sobre educação, caráter e destino. São princípios eternos contidos em Provérbios 22. Vai falar sobre o caminho que define o futuro, valores que moldam a vida, o poder dos ensinos de Provérbios 22, formando vidas sábias, educar, viver e prosperar segundo a sabedoria de Deus. O que realmente define o futuro de uma pessoa? Talento, dinheiro ou caráter? Nesse devocional profundo e prático em Provérbios 22, eu, pastor José Carlos Carvalho, te conduzirei por princípios eternos da palavra de Deus que moldam o caráter, orientam decisões e constroem um futuro aprovado pelo Senhor, por Deus. Olha que coisa bonita. Constrói um futuro aprovado por Deus. Provérbios 22 nos ensina sobre o valor de um bom nome, a importância da disciplina, o impacto da educação espiritual e como a humildade diante de Deus conduz à verdadeira honra. Em um mundo que valoriza o sucesso imediato, este capítulo nos chama a viver com sabedoria, temor do Senhor e responsabilidade diante das próximas gerações. Esse devocional é um convite à reflexão. Que tipo de caminho estamos construindo? Que valores estamos transmitindo? A sabedoria bíblica não apenas orienta o presente, mas define os destinos. Então, assista esse devocional até o final, medite e permita que Deus alinhe seus passos aos princípios eternos. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir o nosso vídeo e de compartilhar essa palavra com o máximo de pessoas. Ative os sininhos para receber mais e mais devocionais bíblicos. Vamos para a leitura de Provérbios 22, que tem 29 versículos. Provérbios 22, 29 versículos. E esses 29 versículos dizem o seguinte: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. O rico e o pobre têm isso em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração se expressa com elegância e será amigo do rei. Os olhos, continuando aqui no próximo versículo, os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança,
mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidades. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. O capítulo 22 de Provérbios pode ser dividido em duas seções principais, como o próprio texto propõe, abordando temas como a importância da reputação, a relação entre ricos e pobres, a educação dos filhos e os perigos da preguiça e da injustiça. Um esboço sugerido de Provérbios 22 pode ser estruturado da seguinte forma: os 16 primeiros versículos são provérbios de Salomão. São provérbios que essa seção contém provérbios individuais e contrastantes que geralmente apresentam pares de ideias opostas ou paralelas. E o segundo bloco, dos versículos 17 a 29, são os ditos dos sábios, né? Então, a partir do versículo 17, o estilo muda para uma forma mais exortativa. Mas vamos pensar um pouquinho no primeiro bloco, os provérbios de Salomão, que contém 16 versículos. No versículo 1 e o versículo 2, o Salomão expõe a superioridade de um bom nome sobre as riquezas materiais e a soberania de Deus sobre ricos e pobres. Nos versículos 3 a 5, nós temos a importância da prudência, da humildade e do temor ao Senhor. No versículo 6, Salomão esboça a famosa instrução sobre a educação das crianças. Olha lá, 22:6 é um dos textos bem conhecidos. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, jamais se desviará dele. Maravilhoso esse texto. Os versículos 7 a 10, Salomão coloca ali as advertências sobre dívidas, injustiça e a expulsão do zombador. Os versículos 11 a 14, o elogio à pureza de coração e a graça no falar, e a advertência contra a mulher adúltera. E terminando esse primeiro bloco, nos provérbios de Salomão, versículos 15 e 16, a tolice inerente ao coração da criança e a opressão do pobre. E agora, no segundo bloco, dos versículos 17 a 29, como eu disse anteriormente, são os ditos de vários sábios. Então, a partir do versículo 17, o estilo aqui do capítulo 22 muda para uma forma mais exortativa e didática, com instruções diretas, marcando o início de uma nova seção no livro. Nesse bloco, dos versículos 17 a 21, nós temos um apelo para se ouvir e aplicar as palavras, chamado palavras de sabedoria. No versículos 22 a 23, nós temos a proibição de roubar do pobre, pois Deus defenderá a causa deles. Nos versículos 24 e 25, temos a advertência contra a associação com pessoas iracundas e violentas.
nos versículos 26 e 27, alerta contra ser fiador de dívidas alheias. Presta atenção nesses dois versículos que são muito importantes. O versículo 28 vai mostrar a importância de não remover os marcos antigos. É o respeito à herança, à tradição. E, finalizando com o versículo 29, o valor da diligência no trabalho, que leva à excelência e ao serviço real. Mas temos algumas peculiaridades marcantes aqui nesse capítulo 22 de Provérbios. As principais peculiaridades incluem, primeiro, uma transição de estilo. Como eu falei recentemente agora, né? O capítulo marca uma mudança literária significativa no livro de Provérbios. Os versículos 1 a 16 seguem o formato típico dos provérbios salomônicos, ou seja, frases curtas e concisas, enquanto que a partir do versículo 17 inicia-se uma série de 30 ditos dos sábios, que são mais longos, mais próximos daquela literatura do passado chamada literatura do Antigo Oriente, como uma literatura que tinha de um faraó do Egito, a instrução de Amenófis. Bom, alguns temas abordados em Provérbios 22, temos aqui o foco na justiça social. Há uma ênfase notável no tratamento justo dos pobres e oprimidos. O texto adverte que roubar o pobre ou o aflito é um pecado contra Deus, que pessoalmente pleiteará a causa deles. Outro tema importante, imprescindível em Provérbios 22 é a soberania de Deus. O capítulo reitera que, embora existam diferenças sociais, como ricos e pobres, ambos são criados pelo Senhor, o que implica numa responsabilidade mútua e obrigação de tratar a todos com dignidade e justiça. Outro tema aqui é a instrução parental. É o versículo fantástico, que é o versículo 6. Educa a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. É um dos provérbios mais conhecidos, enfatizando a importância da educação e do exemplo dos pais na formação do caráter. O ensino deve ser prático e não apenas verbal. E outro tema abordado em Provérbios 22 é a valorização do caráter. O capítulo inicia destacando que um bom nome ou reputação é mais valioso do que qualquer riqueza material, sublinhando aí a primazia dos valores morais e espirituais sobre os bens terrenos. Bom, então a gente vê isso no versículo 1. Um bom nome vale mais que riqueza. Ou seja, o caráter precede o sucesso. Temos o nosso testemunho cristão como a nossa herança. E aí fica uma pergunta reflexiva. O que estamos construindo com as nossas escolhas? Outro ponto importante está lá no versículo 6 que eu falei, né? E repeti, é o caminho ensinado define o destino. A responsabilidade espiritual, a educação cristã começa no lar e vem através do exemplo dos próprios pais. E o terceiro ponto importante em Provérbios 22 é a humildade e o temor que produzem honra, que está lá no versículo 4. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo e que a verdadeira prosperidade vem do Senhor. Ou seja, precisamos ter uma vida alinhada que vai gerar paz e propósito. Algumas aplicações práticas no livro de Provérbios. Nos ensina a avaliar os nossos valores. Nos ensina a refletir sobre a nossa influência e nos ensina a ajustar os nossos caminhos à luz da palavra de Deus e a nos comprometer com princípios eternos. E algumas coisas que a gente precisa lembrar, né? Construir um caminho que glorifique a Deus amanhã. É hoje, na nossa vida, nas nossas escolhas, nos nossos princípios, nas nossas decisões, que vamos construir esse caminho duradouro e que glorifique a Deus. Vamos orar. Deixe eu orar por você, orar com você. Ore pedindo por sabedoria diária. Ore entregando a sua família
nas mãos do Senhor e as suas decisões ao Senhor. Ore consagrando o seu caráter. Oremos. Deus bondoso, Deus querido, mais uma vez eu me dirijo a Ti nos méritos de Jesus, clamando como eu sempre faço pela vida dos Teus servos que têm seguido fielmente esse canal, assistindo esses devocionais. O Senhor sabe que muitos deles estão precisando desesperadamente da Tua ajuda, estão com dificuldades para manter suas provisões diárias. Socorre eles, Pai, por favor. Derrama bênção sem medida na vida deles, né? Levanta pessoas para o socorrerem, como Tu fizeste com Elias, com aquela viúva, com várias pessoas na Tua palavra. Tu és o Deus da provisão. Supre cada necessidade dos Teus servos. Também aqueles que estão enfrentando problemas de saúde, ministra a cura na vida deles. Cura física, espiritual e emocional. Traz esperança de volta, para o avivamento, um despertamento na vida dos Teus servos. E aqueles que afastaram-se dos Teus caminhos, traz de volta, Senhor. Defende a causa dos Teus servos, causas que estão na justiça parada. Defende, Pai. Eu sou grato a Ti pelo que o Senhor fez essa semana na minha vida. Muito obrigado, o Senhor é maravilhoso. Continua fazendo isso também na vida dos Teus servos. Eu te peço, Senhor, por favor. Eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Eu quero mais uma vez dirigir uma palavra de gratidão a Deus por sua vida. Você que tem sido fiel a todos os dias aí, dedicando esse tempo para alimentar a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus através dos nossos devocionais. Que Deus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu ou está assistindo pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal. Ativa aí os sininhos para receber as nossas notificações e compartilhe esse devocional com o máximo de pessoas. Lá, escolha aí 10 amigos, ponta firme, envie o devocional para eles, peça para que eles te dêem um retorno, dizendo se gostaram ou não gostaram, e peça para que também eles arrumem cada um deles mais 10 pessoas para se inscreverem e para multiplicarem esse devocional. O nosso objetivo é que todos os dias mais e mais pessoas sejam abençoadas com a porção da palavra de Deus. Eu sou grato a Deus por sua vida e desejo a você um dia maravilhoso, um dia espetacular na presença desse Deus maravilhoso que realiza coisas infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Deus te abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.